O ex-namorado da minha esposa está em fase terminal e gostaria de usar o conceda-me um desejo dele para passar um dia com ela. Olá, Reddit. Minha esposa, 35 anos, vamos chamar de Emily, e eu, 40 anos, estamos casados há 8 anos. Eu a conhecia mesmo antes de ficarmos juntos, época em que ela namorava um cara chamado Tyler, obviamente não é um nome real. Nós três fazíamos parte do mesmo grupo de coral da igreja. Nós três éramos realmente muito amigos, e eu achava sinceramente que Emily e Tyler iam casar ou ficar juntos por muito tempo. Foi um choque quando Emily me contou que eles não estavam mais juntos. Segundo ela, um dia Tyler simplesmente decidiu que queria se mudar para outro estado. Quando perguntaram o motivo, ele não explicou. No dia seguinte, ele perguntou a Emily se ela queria ir junto. Confusa, Emily disse que não, porque achava que era cedo demais e ela tinha compromissos de trabalho. Ele então terminou com ela, deixando Emily muito deprimida e confusa. Segundo informações de um amigo vários meses depois do término, Tyler já planejava isso havia muito tempo e estava ficando com outra pessoa em outro estado. No entanto, tudo isso eram alegações baseadas em algumas mensagens, e até hoje Emily nunca soube por que ele foi embora ou por que terminou com ela. Era tudo muito confuso. Quando amigos perguntavam por que não estavam mais juntos, ela simplesmente dizia, eu não sei. Ele terminou comigo porque eu não quis me mudar de estado com ele. Os anos passaram e todos nós esquecemos disso. Emily começou a se abrir mais comigo, e aí começamos a namorar. O resto veio depois. Enfim, ontem Emily recebeu uma ligação da mãe do Tyler. Ela é uma senhora legal que às vezes assiste às nossas apresentações e ajuda como voluntária na temporada de cantatas de Natal. Foi tudo muito repentino porque a gente só a vê 1 ou 2 vezes por ano, e ela nunca tinha ligado antes. Ela contou para Emily que o Tyler está em fase terminal há alguns meses. Ele está internado num hospital local em outro estado. O hospital tem uma mini fundação Make-A-Wish gerida por voluntários, e aparentemente o pedido do Tyler é fazer um piquenique com ela num parque nacional. É tudo estranho, né? Eu também achei que era blefe. Mas parece tudo legítimo. Eu conversei com a mãe do Tyler, e nós dois concordamos que é esquisito. A mãe do Tyler disse que Emily não precisa aceitar, ela está só passando adiante o que o Tyler falou. O prognóstico do Tyler é bem grave, e a gente não sabe quanto tempo ele ainda tem. Acho que quanto mais rápido decidirmos, melhor. Emily obviamente está confusa. Ela não quer mais nada com o Tyler depois do que ele fez com ela, e já passou muito tempo desde então, mas ela admitiu que se sentiria mal em negar o último desejo dele, principalmente se o prognóstico for tão ruim assim. Ela brincou, bom, você não precisa se preocupar com traição, ele vai morrer mesmo. Um pouco pesado, mas ela tem razão. Pessoalmente, eu também estou dividido. Eu confio na Emily, e sei que nada romântico ou qualquer coisa assim vai acontecer se ela decidir ver o Tyler. Mas por que ele quer vê-la agora? Para ter um fechamento? É a única coisa que consigo pensar. Provavelmente vai ter um voluntário do hospital acompanhando o passeio, não é como se ele pudesse fazer algo estranho. Mas por que ela? Por que não usar o desejo para outra coisa? Invertendo a situação, se eu estivesse em fase terminal e tivesse a intenção de encontrar alguém etc., e fosse rejeitado, eu ficaria extremamente deprimido. Eu sei o quanto deve ser horrível ter o último desejo negado. Será que estou pensando demais nisso? Devemos realizar o desejo dele e deixar Emily passar o dia com ele? Ou simplesmente recusar? Qualquer opinião é bem-vinda. Comentários relevantes. Comentarista. Você vai receber um monte de comentários dizendo que você não tem nenhuma responsabilidade com esse cara, ele que fez a própria cama, blá blá blá, porque o Reddit tem uma tendência hiperindividualista que às vezes beira a paródia. Mas, num nível puramente emocional, se eu negasse um pedido desses de forma direta, provavelmente não conseguiria me olhar no espelho por um tempo. E parece que um pouco dessa culpa já está começando a incomodar sua esposa. O cara não foi abusivo, o passeio vai ser supervisionado por profissionais de saúde, o mais importante, sua esposa disse que não tem mais sentimentos por ele, então qualquer dano emocional que ele pudesse causar é limitado. Sinceramente, não vejo problema em ir. E mesmo se não quiserem fazer isso, por que não fazer só uma ligação de Skype? Nenhum de nós tem ideia do que ele quer dizer. Parece que isso vai ajudar a definir a morte desse homem. E a que custo para sua esposa? Uma conversa constrangedora? Coisa pequena. Discordo da abordagem do "o que eu ganho com isso" para toda tomada de decisão, mas mesmo se eu pensasse assim, a resposta é clara, vocês evitam uma quantidade potencialmente enorme de culpa. O piquenique parece um pouco demais, mas eu abriria uma linha de comunicação. Resposta do OP, obrigado pela opinião. Isso ressoou com a gente, porque nós dois somos pessoas bem emocionais. Minha esposa já falou várias vezes que se sentiria mal se recusasse o desejo dele. Pessoalmente,
se eu estivesse no lugar dela e dissesse não, ficaria me sentindo uma merda por dias também. Como eu disse em outros comentários, minha esposa falou que perceber que ele é inofensivo e só queria pedir desculpas etc. e ela recusasse, teria implicações emocionais piores do que se ele implorasse para ela voltar ou contasse que foi infiel etc. No fim das contas, nenhum de nós dois sabe o que ele diria ou o que aconteceria. O que sabemos é que ele não pode fazer nada estúpido, e se ele disser algo idiota, minha esposa nem vai ligar. É a culpa, o sentimento ruim de recusar o desejo, que está corroendo ela mais do que o possível constrangimento ou o que aconteceu no passado. Para mim pessoalmente, eu definitivamente estou curioso e um pouco incomodado, mas confio que nada sinistro vai sair disso. Comentarista 2. Parece que a proximidade da morte fez o Tyler refletir sobre a vida, e ele quer um vislumbre do que poderia ter sido ou revisitar os erros que cometeu. Imagino que ele esteja num lugar bem sombrio e não se dê conta do peso que está colocando em vocês dois. Cuidado. O melhor cenário é que ele ainda carregue culpa pelo que fez com sua esposa e esteja buscando absolvição. Em contrapartida, ele pode estar desesperado para encontrar algum tipo de legado e torcendo para que o antigo amor ainda tenha uma chama por ele, outro fardo incrível de se colocar em alguém e que nasce do desespero. No final, é escolha de vocês, e é difícil, mas talvez um meio termo bom para todo mundo seja trocar cartas. Se o que o Tyler busca é só essa absolvição, as cartas podem ser suficientes. Se ele insistir no encontro cara a cara depois das cartas, pelo menos vocês terão uma visão mais clara das intenções dele para decidir juntos. Boa sorte! Resposta do OP. Na verdade, acabei de sugerir a ideia de uma ligação de Skype antes do encontro. Estamos esperando para ligar para a mãe dele, e vamos levantar essa ideia também. Quem sabe, talvez tudo isso se resolva pelo Skype mesmo. OP adiciona um edit no post. Então minha esposa conseguiu falar com a mãe do Tyler, e conseguimos fazer mais perguntas e esclarecimentos. Obrigado a quem deu opinião nisso. A mãe do Tyler só soube ontem do plano dele de ver a Emily. Não houve nenhuma menção disso durante toda a internação. O Tyler tem entrado em contato com várias pessoas ultimamente, incluindo amigos do ensino médio. Ela acha que pode ser uma tentativa geral de se reconciliar com muita gente. Quando perguntaram se ela lembrava de algo ou se o Tyler falou alguma coisa sobre o término com a Emily, a própria Emily fez essa pergunta. Ela disse que nem sabia que os dois tinham terminado até umas 2 semanas depois. Uma coisa interessante que ela disse é que o Tyler sempre achou que não tinha muita coisa para ele fazer no estado de onde ele era originalmente, o estado onde estamos, e que ele queria algo diferente. Ele pode ter agido por impulso rápido demais, conseguiu um emprego muito rápido sem consultar a Emily, não consultou, e surtou quando percebeu que a Emily não estava pronta para se mudar. A mãe do Tyler acha que provavelmente essa foi a causa do término, embora o Tyler nunca tenha contado exatamente o motivo para ela, eles não são muito próximos. Ao ouvir isso, Emily achou que faz sentido, mas disse que o que ele fez ainda assim não foi legal porque ele nunca contou que estava insatisfeito com a vida que levavam na época. Mesmo que o Tyler tenha se dado bem no novo emprego, foi muito estressante, e ele entrou em maconha, álcool e cigarro pesado. Isso contribuiu para a doença atual dele. Foi confirmado que um voluntário médico vai acompanhá-lo se ele sair do hospital. Como o Tyler está ficando cada vez mais instável nas pernas, provavelmente em breve vai ficar de cadeira de rodas, segundo ela. Quando perguntaram por que encontrar a Emily num parque foi ideia dele, a mãe do Tyler simplesmente não fazia ideia. O Tyler topa que eu acompanhe a Emily até o parque ou qualquer lugar que seja. Ele também aceita que a gente o encontre no hospital, mas a mãe dele talvez não consiga cuidar dele se nós dois aparecermos ao mesmo tempo. A mãe dele quer visitar todo dia para ajudar com atividades diárias e banho. O Tyler está relutante com ligação de Skype ou telefone em geral. A mãe do Tyler disse que a fala dele está bem arrastada nessa fase, e ele não tem comido nem bebido muito ultimamente, então a boca fica seca a maior parte do tempo, fica desconfortável para ele falar. Escrever carta não é algo que ele consegue fazer hoje em dia por causa da sonolência dos remédios ou sedação. Ditar também seria difícil pelo mesmo motivo acima. Ela tem ajudado ele a digitar e-mails para amigos em alguns dias. Existe a possibilidade do Tyler ser transferido para a casa da mãe para os cuidados de fim de vida se chegar a esse ponto. A mãe do Tyler reforça que a Emily pode recusar a oferta, e com tudo o que está acontecendo no mundo, ela entenderia se não desse para ir. Mas ela espera que a gente considere pelo filho dela. Com essa atualização e conversa com a mãe dele, agora estamos mais inclinados a ir do que a não ir. Ainda gostaria de opiniões sobre o que podemos ter deixado passar. Acho que agora cobriu tudo. Vamos manter contato regular com a mãe dele até sabermos o que vai rolar. Emily e eu fizemos uma mini avaliação de risco, e concluímos que é bem inofensivo. Ela disse que ainda sente apatia por ele mas ainda assim se sentiria mal se não fosse visitar, então ela quer ir comigo agora que o Tyler e a mãe dele disseram que pode os dois irem. OP adiciona um segundo edit no post. Obrigado, Reddit,
por todas as opiniões. Emily e eu acabamos de voltar de fazer compras tarefas, e conversamos mais sobre isso. Na verdade entramos em contato com alguns amigos do grupo de coral, e um deles já sabia que o Tyler estava doente, só não sabia que era tanto. Ninguém fala muito do Tyler no nosso grupo porque eu e Emily ainda estamos lá. O fato de ele estar tão doente foi mantido bem em segredo. Emily disse que parece que ela tem o poder de tornar o fim de vida do Tyler um pouco mais fácil, então ela quer visitar ele, junto comigo, e ouvir o que ele tem a dizer, se tiver algo, e acabou. Não sabemos ainda como vai ser a logística nem quando vai acontecer, porque obviamente exige muito planejamento da família dele também, mas eu posto uma atualização quando nos encontrarmos, já que parece que tem bastante interesse nisso. Mandamos mensagem para os membros do grupo de coral para talvez visitar ele juntos quando for a hora certa e as restrições permitirem, e todo mundo topou dar um último adeus com uma música, a bênção irlandesa. Vamos lendo os comentários e respondendo o melhor que pudermos. Para quem está dizendo que a Make-A-Wish Foundation é só para crianças, a gente sabe. Essa é a versão do hospital, totalmente gerida por voluntários. Só existe nas unidades de cuidados paliativos deles. Com certeza tem um nome oficial para isso, e a mãe do Tyler falou Make-A-Wish porque explica de forma simples o que eles fazem. Por que no parque? Sem ideia. Mas o Tyler deve ter falado isso pro organizador junto com a mãe, e ela só repassou. Com ele tão doente assim, tenho certeza que ele não liga tanto assim pro lugar, como mostra a disposição dele de mudar o local e de eu ir junto também. E por que decidimos postar isso no Reddit? Bom, porque é simplesmente uma ocorrência muito estranha. Foi até brincadeira, na verdade. Emily falou, kkkk, por que não postar isso no Rai e ver que tipo de perspectivas interessantes a gente consegue? Se fosse só o Tyler e ele não estivesse morrendo e quisesse encontrar a Emily no parque do nada, a resposta teria sido um redondo não dos dois. Mas o fato dele estar entrando em contato com outras pessoas, depois da revelação com a mãe dele é claro, e estando doente, torna tudo um pouco mais complicado. Op adiciona um terceiro edit no post. Vamos ver o Tyler na semana que vem. O hospital não permite grupos grandes, então seremos só nós dois visitando. O grupo do coral vai visitar separado. Obrigado a todos pelas opiniões. Vamos fazer um post com atualização de como foi. Atualização 20 dias depois. Oi pessoal, desculpa a demora na atualização, a vida atrapalha e eu estive muito ocupado. Enfim, achei que faria essa atualização para quem estava curioso de como tudo aconteceu. O encontro foi muito bem, na verdade. Então depois de alguns reagendamentos, dirigimos até o hospital para ver o Tyler e a mãe dele no começo dessa semana. Chegamos bem cedo, por volta das 8 da manhã. A mãe dele fica com ele a noite toda na maioria dos dias, então foi um bom horário para ela entregar o Tyler pra gente enquanto ela ia para casa descansar. Um reditor sugeriu levar um kit de cuidados para ela, e nós levamos. Era só uma caixa com alguns pares de meias quentes, hidratante, livros e itens de higiene. Ela chorou muito quando recebeu. Foi uma ideia ótima. Enfim, entramos juntos, eu e minha esposa, e fizemos um pequeno papo de atualização. Foi um processo lento porque o Tyler não conseguia falar muito de uma vez só, se é que me entendem, então tinha que ser em partes. Perguntei se ele queria um tempo sozinho com a Emily, e ele disse que sim, então eu deixei os dois sozinhos e saí para dar uma volta, fazer um pouco de trabalho remoto no notebook. Só falei para ela me mandar mensagem se precisasse de algo. Então deixei Emily e Tyler sozinhos por umas 2 horas antes dela me mandar mensagem dizendo que eu podia voltar. Enfim, nesse tempo, basicamente, Emily perguntou pro Tyler o que aconteceu? Por que ele se mudou de estado tão rápido, e tinha algum outro motivo por trás? Bom, a história é a seguinte, o Tyler estava num emprego mal pago na época e sentia que nunca ia ter progresso na carreira. Eu e Emily sabíamos que o Tyler sempre foi criativo, ele tinha até diploma em cinema e tudo, mas o que a gente não sabia é que pelas costas de todo mundo, naquela época, ele estava procurando oportunidades de carreira na indústria de cinema-animação. Ele mandou uma aplicação de emprego por brincadeira, e alguns meses depois foi oferecido um cargo de estagiário animador, algo assim, segundo a Emily. Ele ficou empolgadíssimo, mas não esperava que fosse realmente conseguir o emprego. Por isso, na verdade ele nunca planejou nada com antecedência. O emprego exigia que ele se mudasse de estado o mais rápido possível, e o Tyler se sentiu pressionado a aceitar, já que tinha se candidatado a outros empregos parecidos no passado e sido rejeitado. Pegou ele de surpresa, e ele não fez nenhum planejamento. É aquela mentalidade do, eu não vou conseguir mesmo, então para que me organizar, segundo a Emily. Então ele pediu para Emily se mudar com ele, mas omitiu os detalhes do emprego porque como estagiário ele ia ganhar ainda menos do que ganhava, com muito trabalho voluntário. Ele tinha medo que a Emily não aprovasse o salário menor, então omitiu os detalhes e só pediu para ela se mudar com ele. Ele admitiu que foi idiota, e pediu desculpas por ter sido imaturo. Depois do término,
e depois de trabalhar alguns meses como estagiário, ele disse que trabalhar naquela indústria não era como ele imaginava. Tinha muito crunch, a ponto de ele e os outros estagiários passarem a maior parte do tempo no escritório, até dormindo enquanto esperavam o programa, código ou animação compilar. Eu não entendo de tecnologia, mas imagino que animações demoram muito para renderizar. Aí ele entrou no álcool, porque todo mundo no escritório também bebia. Isso virou bebedeira pesada para lidar com o estresse. Isso virou cigarro e drogas. Enfim, ele aguentou firme e virou líder técnico, mas disse que não tinha vida social nem apoio além de uns poucos colegas, e que estava se queimando todo dia. O apoio que ele tinha era basicamente um grupinho que saía para beber junto. Por isso ele continuava voltando pro álcool e drogas etc. Ele entrou e saiu do hospital com intoxicação alcoólica e na verdade nunca procurou ajuda. Disse que talvez também estivesse deprimido, mas ganhava só o suficiente para pagar aluguel, com todas as despesas de álcool etc. Então não procurou ajuda. Também tomou um monte de outras decisões ruins que dariam até post de popcorn, mas são longas demais para colocar aqui. Coisas que fizeram ele ser preso, demitido do emprego, então teve que achar outro, etc etc. Quando perguntaram sobre a situação do parque, ele disse que não tinha maldade nenhuma, era só porque ele estava cansado de ficar o tempo todo no hospital sem nenhuma chance de sair. E, é isso, na real. O abuso de substâncias levou ele até onde está agora. Eu consegui conversar um pouco com ele e relembrar os velhos tempos em que ainda saíamos juntos. Falei que está difícil ver qualquer pessoa hoje em dia por causa da Covid. Ele disse que alguns amigos antigos da escola o visitaram, e que ficou muito feliz que ainda se importam. Ele me contou que tentou entrar em contato com a ex-namorada também para pedir desculpas, mas só a Emily apareceu. Ele teve outros relacionamentos depois de terminar com ela. Disse que fica triste com isso, mas que gostaria de amarrar as pontas soltas enquanto ainda tem tempo. Sobre o prognóstico dele, perguntei, e ele disse que não sabe. Tem planos dele continuar os cuidados de fim de vida em casa, e ele prefere assim. Quando saímos do quarto do Tyler, perguntei para Emily o que ela achou de tudo e ela me disse que se sentiu muito melhor agora que foi e o viu. Aí ela me contou toda a história acima no caminho de volta para casa. Várias vezes ela xingou e falou: cara, eu não acredito que ele fez isso, que idiota. Então, para quem estava preocupado que ela pudesse voltar pro Tyler, desculpa estourar a bolha de vocês, não acho que vai rolar. Perguntei como ela estava se sentindo no dia seguinte, e ela basicamente já esqueceu o assunto, só torce para a mãe dele conseguir lidar com o estresse porque ela é uma pessoa legal. Ela está com cara de muito menos culpa, então fico feliz que fomos. Não tocamos mais nesse assunto há dias, porque estamos mais focados no trabalho e na nossa próxima viagem de carro. Obrigado a todos os reditores que opinaram e ajudaram, de ambos os lados. Nessas épocas incertas, ainda devemos tentar ser gentis com os outros. E se tiver alguma lição nisso tudo, procure ajuda se precisar. Obviamente o Tyler estava num lugar ruim, mas incentivado por mais influências. Se você conhece um amigo que está saindo do controle ou começando hábitos destrutivos, entre em contato. Quem sabe, você pode salvar uma vida. Comentários top relevantes. Comentarista. É insuficiência hepática. Resposta do OP. Pelo que entendi, sim, isso junto com problemas renais cardíacos também. Comentarista 2. Que bom que vocês fizeram isso. É muito triste, mas vocês dois foram gentis e generosos o suficiente para aliviar o coração de alguém que estava morrendo. Resposta do OP. Obrigado, ficamos felizes de ter ido. Comentarista 3. Caramba, toda essa história foi muito interessante de ler. Fico feliz que vocês foram. Mesmo lendo a história original, eu estava mais do lado de quem dizia que não deveriam ir. Parece que ela conseguiu dar um pouco de paz para ele no fim das contas. A ideia de que ela foi a única ex-namorada que veio vê-lo me deixou meio triste, então pelo menos ele não vai ficar pensando que nenhuma ex quis vê-lo. Isso também me fez pensar o quão louco é como uma decisão impulsiva tem o poder de fazer ou acabar com a sua vida. Tipo, provavelmente tem um monte de gente por aí que diria, então tudo começou quando eu aceitei esse emprego, larguei tudo e me mudei pra cá, e foi a melhor decisão que já tomei. Mas na história do Tyler, foi literalmente a pior decisão que ele poderia ter tomado. Me lembro quanto a vida é frágil. Resposta do OP, fazendo check-in pela última vez e respondendo o máximo de perguntas que pudermos no momento. É um daqueles casos em que não deu certo. Mesmo que ele tenha tomado decisões questionáveis, a maioria por impulso e sem considerar os sentimentos da Emily, ainda acho que no final ele fez a coisa certa tentando entrar em contato com as pessoas para se desculpar. Teve um período em que eu pensei, talvez eu, ou nós, como grupo, devêssemos ter entrado em contato com ele, mas o fato da vida é que as pessoas simplesmente se afastam. É tipo quando você estava no ensino médio e as pessoas seguiram caminhos diferentes. Eu e minha esposa não somos muito de redes sociais, então nunca soubemos de novidades dele, e seria estranho da nossa parte interferir mesmo.
No final, conseguimos nos reconectar e deixamos ele um pouco mais em paz no fim da vida, e é isso que importa.